Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós na graça e na paz de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2026, estamos aqui para uma reflexão para casais e vamos pedir a Deus a inspiração, a graça dele, a bênção dele, para que ele fale com todos nós, nos fortaleça e nos dê sabedoria para viver a vida a dois. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos a tua bênção. Faz a tua vontade aquilo que o Senhor queira falar por meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Título da meditação de hoje: um modelo de vida 2 para um convívio feliz. Nós bem sabemos, desde que começamos a servir a Deus, aos nossos 18 anos de idade, que o que está acima de tudo para um casal ser feliz, mesmo como nós entendemos que mesmo aqueles que ainda não conhecem a Deus, não servem, mas quando eles têm um temor a Deus, a vida da pessoa é mais protegida, tem mais sentido. E quando se conhece mais ainda os ensinos de Deus para casais, fica melhor ainda de se ter um casamento bem alicerçado para ser um casal que teme a Deus e que segue o modelo de Deus para ser feliz. Temos como um texto bíblico aqui que reservamos, temos falado bastante sobre esse texto porque é muito importante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui o escritor, que acredito eu que foi Salomão, o rei Salomão, falando sobre as tribulações da vida. Então, nós temos guerras, lutas em todas as áreas. E essa área é uma área muito importante. Por que é muito importante? A mais importante de todas é a salvação da alma, o cuidado. E, em segundo lugar, é a alma. É o sentimento na vida a dois, porque envolve sentimentos. Então, se a pessoa não sabe como lidar com os sentimentos, pode acontecer de ter frustrações e não saber edificar um lar, uma casa com sabedoria para viver o casamento abençoado e feliz. Olha só o que vamos começar aqui. Vamos falar de apenas 3 pontuações e uma conclusão. Como acontece uma entrega para um casamento feliz? Temos falado aqui que uma entrega para um casamento só acontece quando aquela pessoa quer aquela outra pessoa do seu lado, resolveu, escolheu. E por que escolheu? Porque se interessou. E por que quer casar? Porque confia a entrega da vida àquela pessoa. Enquanto uma pessoa não confia na outra, ela não se entrega por inteiro. Mas quando há confiança, a pessoa se entrega. Por isso que acontece o casamento. É preciso confiar um no outro. Segundo a pontuação, quando a gente conhece a pessoa e confia, nós nos sentimos felizes e seguros com aquela pessoa e nos entregamos com sinceridade. E Deus estando no centro de nós, estaremos seguros. Então, quando Deus é o centro desse relacionamento, quando a pessoa confia toda a sua vida e se regra no temor, nos princípios, nos ensinos de Deus para a família, a tendência é ser um lar bem-sucedido, um casal
Vamos aqui para a terceira pontuação e logo após a conclusão. Para que haja um bom convívio, é preciso que tenha esses ingredientes. Na aliança feita por um casal. Nós temos aprendido isso desde o início, dos primeiros passos, quando começamos a entender, a focar também para quando éramos solteiros, para começar a namorar. Nós falamos isso logo no início do namoro, que tivemos logo como um dos primeiros namoros. Nós falamos para a pessoa, nós ensinamos aquela serva de Deus, para a gente ter um bom relacionamento e futuramente, se assim der certo para nos casar, tem que haver esses ingredientes. Eu falei de 5, mas vamos falar só de 4 aqui, verdade, confiança, respeito e fidelidade. Se não houver isso, dificilmente um relacionamento dará certo. Tem que ter esses 4 ingredientes. Tem mais, mas nós nos atemos apenas a esses 4. Verdade. Uma pessoa que não fala a verdade, como é que você vai confiar? Não tem como. Então, e como confiança? Você adquire confiança na outra pessoa quando você vê o caráter dela, quando você vê a verdade de Deus nela. Respeito é quando a gente tem admiração, a gente tem a consideração por aquela pessoa, zela em ser uma pessoa de caráter e de fidelidade para com aquela pessoa. Quando você vê isso numa pessoa, é claro que sim, que você quer estar sempre ao lado dessa pessoa, porque ela tem respeito. E para concluir, esses 4 ingredientes: fidelidade. Uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que não vive na verdade, que não tem o temor a Deus, como é que você vai conseguir conviver com uma pessoa assim? De forma alguma. Então, há esse cuidado para quando a pessoa for iniciar um namoro. Tem que olhar essas qualidades na vida da pessoa. Concluímos com essas seguintes palavras: um dia tudo vai ter fim, mas aquele que em sua aliança conjugal, e com Deus agiu com fidelidade, será feliz para sempre. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos pela tua palavra e por tudo que o Senhor nos ensina, que temos que se entregar, temos que ter o caráter, as qualidades da personalidade que na tua palavra ensina. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a cada um de nós para ter esse senso, essa inteligência, esse temor a Ti, para ao lado do nosso cônjuge, exercer essas qualidades. Em nome do Senhor Jesus, é que te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Ótima quinta-feira. Se Deus nos permitir, em uma outra oportunidade, estaremos trazendo aqui a palavra de meditação também para casais. Até a próxima.